Fala galera, tudo bem? Eu sou Bianca Molina, repórter da TNT Esportes Brasil. Eu acompanho o dia a dia do Corinthians e hoje estou aqui para a gente começar a projetar esse 2025 do clube. Um ano que ainda não começou, é verdade, mas que já gera muita expectativa em função da forma como 2024 se despede. Foram 9 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, vaga assegurada na Copa do Brasil, vaga confirmada na Libertadores da América, Yuri Alberto, artilheiro da competição, então bons motivos para o torcedor acreditar que 2025 pode continuar nessa toada tão positiva e que pode ser um ano de menos sofrimento. Até porque a gente pensa nesse último recorte de 2024, que é bom, é verdade, mas o ano todo do Corinthians, ele foi um ano difícil. Um ano que começa com uma eliminação precoce no Campeonato Paulista, um ano que passa por duas duras eliminações em semifinal de Copa do Brasil e de Sul-Americana, e um ano que coloca o Corinthians ali por boa parte do Campeonato Brasileiro na parte de baixo da tabela, realmente com a discussão, o temor se haveria ou não algum tipo de rebaixamento, porque houve de fato o risco por boa parte da temporada. Então 2025 chega deixando tudo isso para trás e trazendo bons motivos para o torcedor acreditar que realmente não vai passar por nada parecido. E um dos principais motivos é porque essa temporada começa com um comando técnico assegurado e um comando técnico respaldado. Há convicção hoje no Corinthians de que o técnico Ramon Dias e o filho, o auxiliar dele, o Emiliano Dias, fizeram um bom trabalho e muito por isso tiveram um contrato renovado aí para a manutenção desse comando técnico agora para 2025. Diferente do que a gente viu na temporada passada, porque se a gente for lembrar, Corinthians passa por 3 treinadores em 2024. O ano começa com o Mano Menezes, só que o Mano Menezes ainda era uma escolha da gestão anterior, do Duílio. O Augusto assume como presidente do clube, aí mantém o Mano, mas logo em seguida, por maus resultados, há uma troca nesse comando técnico, chega o Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira também não faz um ótimo trabalho e depois sim vem o Ramon Dias, já pega o Corinthians com dificuldade dentro do Campeonato Brasileiro, já nas últimas colocações do campeonato e precisando desempenhar num curto espaço de tempo para reverter a situação. Então é complicado, um time que já está numa situação complicada de tabela de classificação, ainda passar por diferentes comandos técnicos, diferentes ideologias, diferentes formas de jogar. Então o Corinthians já começa 2025 com essa base bem montada. Há um trabalho consolidado, há um trabalho respaldado, os jogadores gostam da comissão técnica, o Ramon Dias e o Emiliano mostraram também retorno depois deles terem sido protagonistas negativos, a gente pode dizer, nas eliminações de Sul-Americana e Copa do Brasil, conseguiram mostrar uma nova página desse trabalho na reta final do Campeonato Brasileiro. Então acho que por si só, essa parte da comissão técnica ela já traz ainda mais motivos para o torcedor corintiano começar 2025 realmente com bons olhos. Aí, a partir daí, eu acho que o entendimento é mais quem vai ficar do que quem vai chegar. Faz sentido? Em dado momento, em 2024, o torcedor tava quem vai vir, quem vai reforçar, quem vai nos ajudar, porque o Corinthians teve em algum momento uma limitação em relação à qualidade mesmo de elenco de jogadores. Aí a gente teve a janela, né, do meio do ano, e aí chegaram bons nomes que até ajudaram a potencializar quem já estava no clube. Agora a base ela tá montada, não só dos 11 titulares, mas também de elenco. O Corinthians tem muitas opções de ataque, de meio, de zaga, tem um goleiro que chegou para ser titular. Então eu acho que o torcedor pode começar a pensar o 2025 a partir das certezas de quem vai ficar e sem tanta necessidade de quem vai chegar. O Yuri Alberto é o xodó da torcida nesse momento, né? Foi o artilheiro do Brasil na temporada passada, com 31 gols marcados, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, dividindo ali a artilharia com o Alejandro com 15 bolas na rede. E é um jogador que, não é segredo para ninguém, já falou que tem vontade de jogar nas principais ligas europeias. Então, por isso, há um temor de que possa chegar uma proposta interessante que tente o jogador e que talvez ele queira fazer essa passagem e deixar o Corinthians. Mas esse mesmo Yuri falou numa premiação no Mesa Redonda, né, que é realizada pela Gazeta Esportiva, que vai ficar no Corinthians. Aí eu acho que já tranquilizou a reta final do ano de muito torcedor, deixou o Natal e o Réveillon um pouco mais tranquilo, porque acho que nesse momento não tem maior ponto de interrogação, maior medo, a gente pode dizer assim, do torcedor, do que o fato do Yuri deixar
ou não a equipe. Mas mesmo que o Yuri fique, e eu imagino que ele realmente vai ficar, a não ser que seja uma proposta muito interessante para o futuro dele também, para o Corinthians, eu acho que a questão centroavante, ataque, ela ainda é um ponto de atenção para esse time. Porque nessa temporada a gente teve o Pedro Raul, que é verdade jogou 32 partidas, marcou 3 gols, mas é um jogador que ainda não teve muita minutagem, não teve muito tempo no Corinthians, até falou sobre isso na reta final da temporada, e que a direção e até a comissão técnica precisam entender se é o atleta que eles esperavam ter para complemento de elenco, né, para ser como opção no banco de reservas, ou se de repente realmente houve um erro ali de expectativas. Lembrando que o Pedro Raul ele chega em outro momento, né, o Yuri Alberto está em baixa na temporada, e aí pensar, né, se repensa esse negócio de fato e de repente o Pedro Raul vai para outros ares e o Corinthians pensa em outros nomes. O Corinthians também contratou nesse meio de janela, nesse meio de ano na janela do meio do ano, o Héctor Hernández, o espanhol. E ele disputou só 5 jogos desde que chegou ao clube. Também acho que passa por aí, mesmo que haja hoje o entendimento de um ataque titular e até dos 2 principais substitutos, se de repente o Corinthians precisa voltar a olhar para o mercado para essa função mais de centroavante, porque ao que parece o Pedro Raul e o Héctor Hernández não entregaram ao longo dessa temporada o que comissão e direção esperavam, ou se de repente eles podem tirar proveito de um retorno mais cedo, né, já que o calendário de 2025 ele vai ser um pouco diferente, e aí eles ganham um pouco mais de espaço e podem mostrar o melhor do seu futebol, né? O Corinthians que tem bons nomes aí disputando sempre vaga no ataque, tem o Romero, o Thales Magno que está em vias de renovar o contrato dele, ele chegou por empréstimo, né, de um semestre só vindo do New York City. Tem o Romero, que mais uma vez nessa temporada teve uma temporada goleadora, marcou 14 gols, ainda assim não foi o grande protagonista do Corinthians, mas colaborou com 14 bolas na rede e com 8 assistências, então é um jogador que também está em vias de renovação de contrato, que mais uma vez se mostrou bastante importante. Tem o Pedro Henrique, que também chegou na temporada, então o Corinthians tem essa dúvida, tem essa disputa, né, pela titularidade, e precisa que os seus atletas estejam sempre na melhor condição, né? Então, casos aí de Pedro Raul e Héctor Hernández, eu acho que para mim são os principais pontos de interrogação que mais eles poderão entregar e qual espaço eles vão ter no time do Corinthians agora para 2025. Muito tem se falado no Pogba do Corinthians, né? Mas se a gente para pensar, o Corinthians tem muitos jogadores na função de meio de campo e que estão bem, tiveram uma temporada boa, mesmo os reservas do time, né? Então não imagino uma grande contratação para essa função, ainda que haja expectativa de mais uma vez a patrocinadora Master do Corinthians colaborar com o time e fazer algum tipo de aporte financeiro para que chegue mais uma grande contratação de relevante nível técnico e também impacto midiático, né? Como aconteceu com o Memphis Depay, que foi realmente um jogador que mudou, balançou as estruturas, né? Entregou dentro de campo aquilo que se esperava dele, conseguiu jogar em alto nível, né? Apesar da desconfiança física que se tinha nele, e que já falou várias vezes para o Yuri Alberto que quer que ele fique no time, porque acha que esse grupo do Corinthians pode realmente ser campeão na temporada de 2025. E o Memphis Depay, que busca aí uma vaga na seleção da Holanda, então cada vez vai se doar mais pro Corinthians, porque sabe que está sendo observado por isso. Na questão da zaga, o Corinthians tem uma briga boa também, não há exatamente uma dupla de zaga titular absoluta. André Ramalho teve uma boa temporada, Kaká teve uma boa temporada, conseguiu vencer as críticas ali, as desconfianças em dado momento. Gustavo Henrique teve uma boa temporada, o Caetano não quis renovar com o clube, em dado momento acabou pegando ali, ficando fora, né, da lista de relacionados, não segue. De repente, uma contratação, pensando no sistema defensivo e até nas opções de banco de reservas para a zaga, pode ser bem-vinda. E aí nas laterais a gente percebeu ao longo da temporada que o Mateuzinho assumiu a titularidade na direita, o Fagner pouco jogou, né? Ele entrou bastante no começo do ano, mas depois começou a aparecer cada vez menos no time, e às vezes até mesmo no banco de reservas. E na esquerda o Matheus Bidu teve um final de 2024 realmente muito bom, diminuindo a disputa ali com o Hugo.
E falando em Hugo, o Hugo Souza no gol, talvez esse fosse o maior ponto de interrogação de 2024 e seja uma das maiores certezas para 2025, né? O Corinthians perde 2 goleiros no espaço curto de tempo, perde o Cássio, perde o Carlos Miguel, chega o Hugo, que vem do futebol europeu, mas de uma segunda prateleira bastante em baixa, e aí ele vira um dos grandes protagonistas, né? O Corinthians conseguiu assegurar a compra dele, então é uma tranquilidade para esse começo de próxima temporada, de que vai estar mais uma vez no Corinthians e que se identificou muito bem, entendeu o que é ser Corinthians e conseguiu ajudar bastante o time enquanto esteve vivo nas 2 Copas, na Sul-Americana e na Copa do Brasil, e principalmente no Campeonato Brasileiro. E esse 2025 também tende a nos fazer mais uma vez ficar bastante atento aos bastidores administrativos, financeiros, especialmente políticos do Corinthians. Há em andamento um processo de impeachment. Havia uma votação marcada para o dia 2 de dezembro, ela não aconteceu porque o Augusto ele conseguiu uma liminar que suspendesse momentaneamente, mas essa liminar já caiu e a votação no Conselho Deliberativo do clube pode acontecer a qualquer momento. Os conselheiros votam, são 301 conselheiros votantes. Se houver uma maioria simples, ou seja, 156 conselheiros favoráveis à destituição do Augusto Melo do poder, saindo da presidência do Corinthians, automaticamente ele sai do poder, né, de forma provisória, temporária, e aí vai para a Assembleia Geral dos Sócios do Corinthians, esses sócios que vão definir se de fato o Augusto vai ser impeachmentado ou não. Então a gente fala muito sobre as questões de peças de jogadores, possibilidades de contratação, manutenção de time, mas a gente sabe que esse aspecto ele pode sempre impactar. Aliás, foi uma das coisas negativas desse ano. Por boa parte de 2024 a gente falava muito mais sobre os bastidores do Corinthians do que exatamente sobre bola e campo, porque muitos assuntos, né, uma pauta, troca de patrocinador, investigação de polícia civil e muito mais, e agora um processo de impeachment ainda em curso e que pode, de certa forma, afetar bastante. Os jogadores mesmo falaram ao longo de 2024 que isso impacta, né? Eles sabem das notícias, eles acabam absorvendo essas coisas e se deixando muitas vezes pensar no futuro do Corinthians, o que pode acontecer agora num cenário um pouco mais crítico, né? Podendo perder o seu presidente, coisas pra gente observar nos próximos dias desse 2025 que se chega. Mas independentemente dessas notícias que a gente tem que dar, porque elas hoje fazem parte do dia a dia do Corinthians, é bom a gente reforçar que o 2025 vai começar de um jeito como poucas pessoas acreditavam que poderia começar em dado momento de 2024. O time viveu um momento histórico e conseguiu o que poucas equipes já conseguiram, né? Além de se livrar do rebaixamento, conseguir classificação para a Libertadores da América, se assegurar numa Copa do Brasil, que impacta diretamente no calendário esportivo e também nas metas financeiras do Corinthians para essa próxima temporada. E aí, tá confiante em algum título? Vem Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América? Quem chega? Quem sai do Corinthians? Comenta aqui. Até uma próxima.